Olá, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Eu te convido nesse instante para nós, sem delongas, irmos diretamente para o capítulo 2 da segunda carta de Pedro, e no final nós oraremos, clamaremos aos céus por um milagre a cada dia em nossas vidas. Amém, amados? Vamos juntos? Assim diz Pedro: assim como no meio do povo, entre o povo de Deus, no Velho Testamento, surgiram falsos profetas, e foram muitos, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Esse texto é um texto forte. Os falsos profetas têm textos abundantes no Novo Testamento de Jesus, de todos os apóstolos falando sobre eles. Eles saem do nosso meio, se tornam os anticristos da terra, trabalham contra Cristo, e eles estavam presentes desde o Velho Testamento. Estavam lá desde o Velho Testamento, o mesmo modus operandi de sempre, que é interessados em ser populares mais do que dizer a verdade. É trazer os louros para si, é falar de si mesmos, e não estão preocupados com a verdade, seja a de Deus no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, a mensagem de Jesus. Eles não estão interessados nisso. Eles estão interessados em obter interesses próprios, pessoais. Está lá desde sempre. Lá, Miqueias 3:11 vai falar deles, Eles ensinavam por preço, e eles tinham adivinhações só por dinheiro. Essa era a ideia deles. O modo é o mesmo. Eram dissolutos no viver deles, no ser. Eram dissimulados, cínicos. Começam a falar com a cara mais lavada possível e falam tanto de Deus que as pessoas pensam que são verdade, mas de evangelho, de conteúdo, não tem mais nada. E eles acabam por afastar o povo de Deus, ao invés de aproximar, porque gera escândalo do lado de fora, porque quem está de fora observa, e as pessoas estão lá dentro, acham que estão falando de Deus e vão conduzindo o povo para o abismo. É por isso que Jesus disse, que publicanos e meretrizes os precederiam no reino dos céus. Esses falsos mestres, o modus operandi deles é o mesmo, gente. A mesma coisa. E Pedro vai dizer que eles introduzem falsos mestres, introduzem dissimuladamente, cinicamente, heresias destruidoras. A palavra heresia aqui, aireses, que no tempo do Velho Testamento, até no tempo de Jesus mesmo, era simplesmente uma crença. Quem queria seguir, escolher, aireses vem de escolher uma crença. Escolhia Platão para seguir os ensinos de Platão, e era uma crença, era uma heresia naquele tempo. Mas depois isso foi ficando um termo pejorativo, ganhando outro significado, porque quando Jesus, a verdade absoluta, chega e se manifesta na terra, o resto é heresia, amados. Ou se tem Jesus ou não tem nada. Não dá para fazer da sua vida uma coxa de retalho. Eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, e tem Jesus ainda. Não vale isso. Ou se tem Jesus ou se não tem nada. É isso que eles fazem. Introduzem heresias destruidoras. E diz o texto ainda que eles negam o soberano Senhor, eles negam Jesus. E por que eles negam Jesus? Se eles falam de Jesus, se eles nascem no meio, se os anticristos saem do nosso meio, se eles estão por aí mercadejando a fé, barganhando, fazendo de Deus o vendedor e eles o comprador, oferecendo suas barganhas todas, suas campanhas, suas quermesses, suas novenas, suas rosas, seus braceletes, seus nichos todos. Como que eles negam o Senhor? Então, se eles falam do Senhor, eles negam pela via da prática. É como um marido que diz amar a esposa, mas no dia a dia atrai. É assim que eles fazem. Eles negam o soberano Senhor deles. Eles falam que creem, dizem o nome de Deus, o nome de Jesus, mas na prática negam tudo. E o texto diz que eles fazem isso para a sua própria destruição. Isso aqui é tremendo, isso aqui.
Isso aqui está desde o Velho Testamento, a destruição deles não falha. Está lá no Velho Testamento, está escrito. A sentença deles, como está escrito mais na frente, a sentença deles não dorme, a destruição deles não dorme. Está lá. Se você pegar Números 13, por exemplo, Deuteronômio 13, de 1 a 5, você vai ver isso lá. E olha a coisa, é tão tremendo esse texto, Deuteronômio 13, eu vou até ler para vocês observarem, Deuteronômio 13, porque esse texto fala assim: se levantar no meio de vocês aí, um falso profeta, um desses que diz que tem sonhos, que tem visões, e o que eles disserem se cumprir, e começar a ensinar vocês, levando vocês para caminhos maus, não sigam, porque Deus prova o coração de cada um. Olha, eu só vou iniciar o verso 13, quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que ele te houver falado, e disser depois: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamos-los, não fala, porque no final do verso 5 está dizendo: esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. Esse povo eles plantam a própria destruição deles. Cuide-se e cuide você para não cair, porque muitos vão em cima disso: mas o que eu profetizei foi verdade, o que eu falei foi verdade, o que eu sonhei não sei foi verdade, e por isso engana um tanto de gente e passa a induzir esse povo a seguir outros deuses, a seguir dinheiro, a seguir mamão, a segui-los, a seguir suas religiões. E aí caminha um tanto de gente para o abismo. É um cego guiando um tanto de cego. Aí Pedro diz no verso 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas. E as práticas libertinas é justamente isso. Vocês vão perceber que eles usavam o evangelho, e aqui tem um contexto de falsa heresia, porque eles transformavam a graça em licenciosidade, a liberdade em Cristo em licença para pecar. E isso em função daquela velha história que eu já disse: a carne é má, isso aqui é essencialmente má, o espírito é bom, então na carne eu posso fazer o que eu quiser, me entregar todas as formas de prazer nessa terra, desde que no espírito eu esteja adorando a Deus, como se o que eu fizesse na carne não afetasse o meu espírito, como que se eu fizesse no espírito não afetasse minha carne. Era assim que eles faziam, a libertinagem. E por causa deles, desse povo, desses falsos profetas, será infamado o caminho da verdade. Ou seja, eles não aproximam as pessoas de Deus, eles afastam as pessoas de Deus, porque infamam o caminho. As pessoas começam a blasfemar, começam a colocar Deus no pacote da religião, falam assim: eu não quero esse Deus seus não, como se Deus fosse religião. Separa, amados, começa a separar uma coisa da outra. Deus não tem nada a ver com isso, está sendo construído em nome da religião, desses falsos profetas também em nome da fé, cujo Deus é o dinheiro, só roubando do povo e fazendo estelionato na terra. Fogem desse povo, fogem deles, porque se você olhar esse verso 2 e esse verso 3 aí, também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e sua destruição não dorme. Está aqui, a causa deles é o que mesmo? É a avareza. O termo grego que é usado para avareza é pleonexia, pleomais, possuir desejo, é o desejo de possuir mais, mas aqui não é no sentido negativo, porque não te é ilícito possuir mais quando isso é justo e um fim proveitoso, não. Aqui a ideia do termo aqui, avareza, é possuir mais daquilo que ele não tem o direito de possuir, é tirar o tutano das ovelhas, em tempo de frio tosar as ovelhas e roubar delas, em nome do seu tudo, fazer com que as ovelhinhas vendam suas geladeiras, suas casas e coloquem nos bolsos deles. Esses caras são avarentos, o texto vai dizer, movidos por avareza. E mais ainda, o método deles é o mesmo, amados. Observe, usam argumentos astutamente elaborados, está vendo? Usam palavras fictícias, farão comércio de vós com palavras fictícias.
E hoje nos púlpitos eles usam hipnose, eles usam estatística, eles usam isso, eles fuçam os faces, fuçam as redes virtuais, olha o que você posta, o que você escreve e joga no púlpito para as pessoas enganarem e seguir atrás deles. Cuidado. E sai inventando heresias, e sai inventando. Tem cada corrente de pensamento aí por aí que só Deus na causa. Sim. Como essa que eu li hoje que me mandaram, de um vídeo que dia 29, dia 30, vai ter isso, vai ter aquilo, que você tem que passar sangue nos umbrais de sua porta. Acabou, isso é palhaçada. Isso é gente que quer aparecer, que quer ter visualização, que quer ter suas mensagens encaminhadas com frequência. Nós já estamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, o sangue já foi derramado, você está protegido. Seja o dia de ontem, o de hoje, o de amanhã, se você está em Cristo, você está guardado e protegido. Foge disso, para de ouvir isso gera medo e pânico. Vai orar e descansar no amor de Deus. Olha, o método é o mesmo, o efeito é o mesmo, é imoralidade, e é infamar o caminho da verdade, está vendo? Observe, e a finalidade, o fim último deles é a destruição. É como eu disse para vocês, estão destruídos todos, se não se converterem. Isso aqui é que é triste. Nenhum escapará, como está lá escrito, eu li para vocês em Deuteronômio. Fiquem atentos, amados. O verso 4, aí tem vários exemplos, e eu quero parar nesse verso 4, porque eu quero citar um texto que ninguém cita mais, e contar uma história que ninguém conta mais para vocês, não para te induzir a crer, mas para você começar a pensar daqui para frente. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Aí ele começa a citar que se Deus não poupou anjos, não vão poupar esses caras que estão brincando. E por que Pedro vai citar anjos? O que tinha na mente de Pedro? Qual era o pano de fundo daquele momento, daquele tempo? Primeiro que Pedro cita uma palavra chamada aqui inferno. A palavra que ele cita para inferno aqui é Tártaros. Essa ideia do Tártaros não é uma ideia judaica, é uma ideia grega, do grego. O Tártaros aqui, gente, se nós olharmos o Tártaros aqui, é algo abaixo do Hades, é nas regiões inferiores. Segundo a crença dos gregos, é o inferno mais baixo, é o local onde foram lançados, jogados os titãs e os gigantes que se rebelaram contra Deus, Zeus, que é o pai de todos os outros deusezinhos e o pai dos homens. Zeus era o deus principal deles. Sim, é para lá, ele está falando. E diz mais ainda, além de falar de Zeus, ele vai dizer assim, os entregou a abismo de trevas, aqui, os entregou a abismos de trevas. Essa palavra aqui tem dois significados gregos não muito frequentes, um é siroi e outro é seiroi. Se nós olharmos para a palavra siros, de onde mais tarde provém para nós silo, que é torre de armazenar grãos, e é o que mais está nas linguagens no original, né? Realmente a nossa Bíblia que é atualizada, que eu estou lendo a atualizada, você vai perceber que essa palavra significava vasilha de grãos, de barro para guardar grãos, é a torre para armazenar grãos, e mais tarde se tornou aquelas fossas, aqueles buracos que se abriam para apanhar lobos e animais selvagens quando passavam, as armadilhas que se faziam. Então, se eu pensar nisso, nessa ideia aqui, é a ideia original e casa com a do Tártaros. É para onde são lançados nas covas, no abismo, abaixo do Hades, esses anjos que caíram, que pecaram. Sim, amados. Se eu pensar em seiroi, seira, a palavra seira, que significa cadeia, né? Prisões de escuridão, é a mesma palavra usada por Judas no versículo 6, para falar desses mesmos anjos que não guardaram o seu estado original, o seu domicílio, antes entraram no mundo nosso. Então, amados, quem são esses anjos aqui? Será que ele está falando aqui da queda original do início? Não, amados, porque lá não fala que eles foram para prisões. Muitos estão livres, incorporam aqui, estão presentes. Então eu quero trazer a memória de vocês aqui
que o pano de fundo nesse tempo, na mente de Pedro, de Paulo, de todos os judeus, de Jesus, que tinha um livro de Enoque como um livro de cabeceira, um livro muito usado, isso aqui é uma das correntes de pensamento antiga, antiquíssima dos judeus de todo o mundo, que de Gênesis 6, onde fala que os filhos de Deus, os Benai e Elohim, desceram dos céus e casaram com as filhas dos homens, as mais lindas, formosas, e geraram gigantes. Então assim, no início, a ideia deles era essa mesma. Você pode pegar as bíblias de estudo aí, vamos colocar três posicionamentos. Um deles é a história dos gigantes mesmo, os filhos de Deus ali, Benai e Elohim, só aparece ali e lá em Jó 1, Jó 2, onde Satanás e os filhos de Deus vieram, Satanás veio presente. Ali são anjos. E conforme a ideia do livro de Enoque, esses seres 300, chamados lá de sentinelas, vigilantes, eles desceram, liderados por Azazel. Eles desceram até a terra, vieram aqui na terra os gigantes, seduzidos por essas mulheres lindas e formosas. E aí eles baixam no Monte Hermon. Sim, nos dias de Jared, que era pai de Enoque, e faz o que fez, geraram os gigantes dessas mulheres. Esses gigantes dominam a terra, se tornam canibais, ensinam a raça humana toda a arte nos perfumes, no plantio, nas ferramentas, na construção disso e daquilo. Você vê que a ciência nesse tempo era forte. É por isso que Jesus disse que os últimos dias aqui na terra serão como nos dias de Noé. Então presta atenção nessa história dos gigantes, porque ela vai voltar à tona de novo. E eu só estou citando para vocês aqui rapidamente essa história, para que nós fiquemos atentos, porque eles só foram mudar o pensamento depois do século IV, mais ou menos, onde as pessoas achavam difíceis entender que os anjos era falar dos anjos, era difícil aceitar isso. Primeiro pela fala de Jesus, que era uma história muito perigosa, falar da queda dos anjos que vieram, e a fala de Jesus que diz que lá para onde nós vamos na ressurreição, não se casam, nem se dão em casamento, são como os anjos dos céus. E de fato, anjos lá onde eles estão, na dimensão deles, não precisam transar, porque lá não se precisa procriar. Mas um anjo, quando ele desce para a terra, ele incorpora, ele come coalhada, ele senta na mesa com Abraão, ele vai lá, tira Ló, tira a esposa de Ló, foge daqui. Eles veem Sodoma e Gomorra, e os homens de Sodoma e Gomorra querem transar com eles. Então era uma história, conquanto seja antiquíssima, ela, depois do cristianismo, ela foi perdendo força. As pessoas foram ficando com medo. E é justamente por isso que Pedro está citando isso aqui. Porque esses falsos líderes diziam: se os anjos podem pecar, por que nós não podemos? E aí começava todo o problema. Então, Flávio José, que é um grande historiador, conta sobre isso. Você vai pegar os livros apócrifos, quase todos citam essa história dos gigantes. Você vai pegar aí o livro de Sabedoria, Eclesiásticos, Baruque, todos são citados. Flávio José, que é um contemporâneo dos apóstolos, no seu livro Antiguidades, em um deles ele cita sobre isso, sobre a arrogância desses homens insolentes, desses líderes gigantes. Esses gigantes é que geraram outros gigantes que habitaram no meio ali na terra de Canaã, como está lá registrado no livro de... Você vai achar onde, gente? Lá no livro de Levítico, parece, você vai entender que eles eram, quando Caleb vai visitar junto com Josué a terra, eles viram gigantes, eram cheios de gigantes, os filhos de Enac, descendentes de gigantes. Pode ir lá e ler. Está lá no Velho Testamento, Você vai lá, abra lá em Números 13, 33, eu posso até ler para vocês também, se vocês quiserem. Números 13, aqui Números 13, 33, e pode ser que seja verdade. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. E você perceber que é dali que vem Golias, aquele gigante que Davi destruiu. Então eu paro por aqui e conto essa história, porque a igreja ela vai ter que voltar a falar sobre isso, porque eles descartam a ideia de que esses filhos de Deus sejam os Benai Elohim, e vão para a literalidade, né? Eles não querem eles vão alegorizando e esquecem, e falam que esses filhos de Deus
eram os filhos de Sete, que eram os homens bons, que casaram com as filhas de Caim, que eram as más, os perversos. Ou alguns invertem, falam que os homens é que eram más, os filhos de Cão, com as mulheres as mais lindas. E outros dizem que eram os renomados da antiguidade, os líderes. Então você vai perceber que não faz sentido, porque mesmo que você tenha um homem bom casando com uma mulher má, extremamente má, não tem como geneticamente gerar um gigante dali não. Você pode gerar outras pessoas más, não gigantes, muito menos os homens renomados. E está impregnado, a história dos gigantes está impregnado, é muita cultura para se jogar fora. Então eu sugiro que você leia, mas se você quiser também trabalhar aqui, não tem problema. Esses líderes, a comparação que Pedro faz é assim como Deus não poupou a anjos e lançou-os no inferno, em abismos de trevas, assim são todos os falsos profetas. Então não os sigas, antes volte para Jesus, firme os passos em Jesus, porque esses caras estão aí roubando em nome de Deus, pecando contra a vida, destruindo almazinhas e seduzindo almazinhas e desencadeando muitas e pervertendo o caminho da verdade. Vamos orar em nome de Jesus. Pai Celeste, nós entregamos o nosso coração a Ti e Te pedimos, guarda-nos dos falsos profetas e livra-nos de sermos, Pai, pessoas que disseminam heresias. Ajuda-nos a continuarmos com o coração na palavra, com os pés no evangelho ali da paz, a mantermos nossas mãos, Pai, estendidas ao próximo. Venha o Teu reino sobre nós, enche-nos da Tua graça, enche cada casa com Teu amor agora, cada coração de vida, de esperança, e ajuda-nos a permanecermos, e não permita que jamais, Pai, afastemos as pessoas para os caminhos de morte, afastemos pessoas de Ti, porque o que sobraria para aquele que se rebela contra o Senhor, o que sobrará para aqueles dissimulados que com a boca falam o Teu nome, professam o Teu nome, mas na vida negam. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, converta o coração dessas pessoas ao Senhor, muda, Pai. Ó Deus, e por amor do Senhor, mais uma vez, nós Te pedimos, usa-nos nesse instante como vasos de oração, faz-nos um contigo agora, e ajuda-nos em oração. E ajuda-nos nesse instante, porque nós queremos colocar nossa nação diante de Ti, nossos líderes, para que haja um alinhamento, para que nós não tenhamos tantas perdas de almas, tantas dores, tantos lutos, tantas crianças sofrendo, adolescentes. Meu Deus, livra-nos da peste e da pandemia, guarda o nosso estado de Minas, guarda o nosso Almenara, o nosso vale, guarda o nosso prefeito Ademir, guarda a consciência do nosso povo e ajuda-nos a sermos prudentes, guarda nossos vereadores, nossas autoridades civis, eclesiásticas, militares, guarda os nossos professores, guarda o nosso povo, sopra o vento do Espírito nas nossas ruas, nas nossas casas, e livra-nos da morte, da peste, e traz vida, graça, esperança ao coração daqueles que estão à beira do suicídio, à beira da depressão, do caos. Tem misericórdia, nós colocamos a terra diante de Ti, nos ensine novamente o caminho da humildade, do jejum, da oração. Levanta a Tua igreja com jejuns, com clamores, com súplicas aos céus, aquele que é todo poderoso para julgar vivos e mortos, aquele que é poderoso para soprar na terra e restaurar todas as coisas, aquele que venceu a morte, que está vivo e habita em nós. Abençoe cada alma, cada vida, cada família que está agora orando e lendo essa palavra conosco. Se tem alguém agora, Pai, debaixo de maldição, quebra. Se tem alguém agora nesse instante oprimido por vozes malignas, quebra, Pai. Destrua agora, ó Deus, toda seta do diabo e cerca cada casa, cada mente, ó Deus, com anjos do Senhor, com espada de fogo na mão, e livra-nos de todo mal. É assim que nós oramos, certos de que sobre nós está sobre o sangue do Cordeiro, aqui em nossas consciências, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.